Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jordão aqui, aula 2 de segurança digital, ainda com os conceitos iniciais, fundamentais para a nossa disciplina, certo? Hoje nós vamos completar alguns conceitos que a gente começou tratando no primeiro encontro e eu gostaria que você disponibilizasse um meio de fazer suas anotações para que você possa responder, ao questionário, a atividade relativa a essa aula, atividade que você sabe também é a sua lista de presença na aula, tá certo? Então, hoje a nossa aula ela será assíncrona, é uma aula gravada, mas é uma aula que tem conceitos importantíssimos para a disciplina que você está estudando, tá certo? Esses conceitos são importantes para as apresentações que virão futuramente. Você vai precisar desses conceitos quando a gente estiver falando de alguns assuntos mais específicos da segurança digital, certo? Quando estivermos tratando com assuntos como invasões, tá? Golpes, digitais e coisas semelhantes, alguns desses conceitos tratados aqui serão utilizados nessa oportunidade. Bom? Então, reforçando o que a gente já começou a tratar na aula anterior, falando sobre a questão de segurança digital, por que adotar esse termo segurança digital ao invés de cibersegurança, tratamos na aula passada. Você tem esses slides, essas apresentações. Hoje, vamos estar falando de um ponto específico dentro da segurança digital, que é a segurança da informação. Tá? É claro que segurança digital envolve mais do que informação, correto? Mas, sem dúvida, segurança da informação é um dos pilares, tá? Um dos temas centrais da segurança digital, ok? Então, segundo a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a segurança da informação é a proteger a informação das ameaças, tá? Com qual finalidade? Para garantir a continuidade do negócio, minimizar seu risco, maximizar o retorno do investimento e oportunidades. É claro que essa definição ela está bem voltada ao mundo corporativo, ao mundo empresarial. Mas quando se fala em proteção da informação, você já viu em aula passada que, quando falamos sobre esse assunto, segurança da informação, ela diz respeito a todas as organizações, não apenas organizações com fins lucrativos, mas também organizações governamentais e não governamentais, certo? Qualquer setor da sociedade trabalha com informação e, portanto, a proteção da informação ela tem o mesmo valor, seja qual for o tipo de organização que estivermos falando. Quando se diz aqui continuidade do negócio, pode ser, por exemplo, se a gente está falando de uma instituição pública, continuidade da prestação de serviço ao consumidor, ao cidadão, certo? Ok? Quando se fala maximizar o retorno de investimento, pode estar falando sobre lucros de uma empresa, mas pode estar falando também do investimento social que um órgão público faz, certo? Então, segurança da informação, ela está dentro do radar, ou seja, ela é de interesse de qualquer tipo de organização, tá bom? Inclusive, é de interesse de nós, pessoas físicas. A segurança da informação é do seu interesse, do interesse da sua família também, ok? Então, dizemos que a segurança da informação, vamos usar uma outra expressão aqui, não é? É um conjunto de práticas e conhecimentos aplicados, visando proteger a informação, ok?
poderíamos colocar dessa forma, tá bom? Como uma definição. Quais são as ameaças, hein, pessoal? As ameaças são, principalmente, invasão. Aqui a gente está falando de invasão de sistemas e invasão de dispositivos, certo? As invasões de sistema e dispositivos, incluindo aí, quando a gente fala sistema, bancos de dados, principalmente, né? Captura de dados, que é resultado do processo de invasão para capturar dados. Muitas vezes é utilizado a invasão como primeiro passo, embora seja possível, nós vamos ver nessa disciplina, capturar dados sem necessariamente invadir sistemas e equipamentos. Você pode usar técnicas de coleta de dados, né? Isso é importante saber, né? A captura de dados pode ser através de técnica de coleta de dados. O sequestro de dados é quando você obtém os dados de uma organização, certo? Você sequestra esses dados. De que maneira você sequestra esses dados? Ou você retira esses dados, ok, de um servidor, tá, e transfere para uma outra máquina fora da rede, ou, como é mais sofisticado e mais comum hoje, você criptografa, ou seja, nós vamos falar nessa disciplina também sobre criptografia, mas por enquanto basta entender que criptografar é você embaralhar os dados, você modificar os dados para que eles não sejam lidos, certo? A não ser por quem tem aquela chave de descriptografia, certo? Então, perceba que o sequestro de dados, notadamente hoje com uma técnica utilizando um malware chamado ransomware, e vai falar sobre isso também na nossa disciplina, sobre ransomware, ataque ransomware, né? Onde você criptografa dados e você pede então um resgate por esses dados, geralmente em criptomoeda, moeda não rastreável como Bitcoin, né? Bitcoin. E aí você pede então um valor para que aqueles dados sejam descriptografados. A gente vai falar sobre esse tema na nossa disciplina, ok? Então, sequestro de dados é um outro tipo de ameaça, tá? Que muitas vezes tem como primeiro passo também invasão. Você invade primeiro para instalar o malware, tá certo? No caso, o ransomware, e a partir do ransomware você fazer o sequestro de dados, tá? Outra ameaça, adulteração, é quando a informação ela foi modificada sem autorização, ok? Lembra daquele ponto importante que nós vimos na aula passada, aquele conceito importante de atributo da informação chamado integridade, né? Integridade da informação, ok? A integridade, né, dessa informação. Então, está relacionado a isso, né? Cópia não autorizada, certo? Quando você copia dados, você não sequestra, você não retira os dados, mas você copia esses dados para utilizar de forma ilegal, certo? Isto aí é chamado de pirataria digital, certo? Quando você copia informações, dados não autorizados, ok? Como lista, por exemplo, de clientes, tá? Isso é cópia não autorizada. A gente pode incluir aí de uma certa maneira também, que não deixa de ser um crime digital, tá? A pirataria, embora não tenha a ver diretamente com segurança da informação, certo? Mas a pirataria é um tipo de cópia não autorizada, né? Quando você copia softwares para distribuir de forma não autorizada, de forma ilegal, a pirataria é um crime, certo? Tem a ver com essa área de cybercrimes, mas não tem a ver necessariamente com segurança digital. Porém, como a gente está falando de uma disciplina muito abrangente, não custa nada lembrar que a pirataria é um crime digital, né? E é uma espécie de cópia não autorizada. Ok? Perfeito até aí? Vamos em frente. Quais são, pessoal, as vulnerabilidades? Gente, a vulnerabilidade é aquilo que torna, certo, o seu sistema de informação frágil, mais fácil de ser atacado,
por aquelas ameaças, certo? Isso é vulnerabilidade, são as fragilidades, tá certo, de um sistema de informação. A primeira de todas é o comportamento do usuário. Isso é um ponto muito importante, pessoal. Vocês que estão estudando sobre segurança digital, o comportamento do usuário é muitas vezes responsável por grande parte, certo? Grande parte daquelas ameaças que você viu no slide anterior. A concretização das ameaças que você viu no slide anterior, ela é muitas vezes responsabilidade do comportamento do usuário. O comportamento do usuário é um ponto-chave em segurança da informação. Ok? Outra vulnerabilidade, falhas na infraestrutura. Também, a gente vai falar sobre isso, né? Principalmente falhas nos sistemas operacionais, certo? Fragilidades nos sistemas operacionais, ok? Isso é muito interessante e é um ponto importante também. Pode haver também vulnerabilidades de hardware? Sim, existem em menor número, claro, alguns tipos de vulnerabilidade de hardware, certo? Existe sim. Mas a maioria das falhas de infraestrutura estão relacionadas com o software mesmo, ok? Por último, não menos importante, indivíduos mal intencionados, né? Indivíduos mal intencionados, indivíduos que se infiltram nas empresas, nas organizações, já com, né, o interesse em cometer algum tipo de ilegalidade, algum tipo de crime digital, de cybercrime, certo? Além dos externos, tá? E aqui vale, eu queria que você anotasse essa observação que eu vou dizer aqui a respeito dos indivíduos mal intencionados. E agora eu estou falando daqueles que detêm conhecimento tecnológico na área de redes, na área de tecnologia de informação em geral, certo? Que costuma se dizer popularmente, chamar a expressão hacker, né? O hacker. Mas eu gostaria de fazer uma observação importante. No mundo digital, gente, embora poucas pessoas compreendam isso, existe uma distinção entre o hacker, certo? E o cybercriminoso, criminoso digital. Por quê? O que eu quero dizer, pessoal, é que nem todo hacker é um criminoso digital. Inclusive, muitos deles trabalham ou freelance ou com algum vínculo em empresas, ok? Para melhorar a sua segurança digital. O hacker, antes de tudo, ele é um especialista, e mais do que ser um especialista, ele é um curioso, tá? Um fuçador, como se diz. Aquele que, através da tentativa, né, do método empírico, tá? Que é um método experimental, e aliado ao conhecimento que ele já tem adquirido, ele vai encontrando vulnerabilidades, métodos, técnicas, não é isso? Eu estou querendo dizer que nem todo hacker é cybercriminoso, tá? Existe um nome mais específico para o hacker que comete crimes digitais, tá? Chama-se cracker. Aí você chama cracker, tá? Então a maioria das pessoas convencionou chamar de hackers os criminosos digitais, mas é interessante você entender que hacker quer dizer muito mais do que um criminoso digital. E entender que o termo mais apropriado dentro do jargão da tecnologia da informação seria o cracker, certo? Aquele que quebra o sistema, né? Aquele que com má intenção mesmo, como está colocado aqui, ó, indivíduo mal intencionado mesmo, certo? Aquele indivíduo mal intencionado, ok? Vamos em frente, pessoal. Vamos ver aqui alguns casos emblemáticos, né? Falando de um problema de segurança da informação, que é o vazamento de dados, aquilo que a gente estava falando, cópia ilegal de dados, né? Ok? Copiar informações confidenciais, a quebra da confidencialidade, né? Então vamos lá. Casos emblemáticos, né? Cerca de 3,5 bilhões de pessoas já viram seus dados, né, pessoais roubados. Se você levar em conta apenas
2 das 15 maiores violações desse século. Tá? Então, alguns exemplos, né? O Twitter, por exemplo, deixou 330 milhões de senhas de usuários desmascaradas em um log. O que é um log? É um arquivo texto que armazena dados sobre um histórico, sobre acontecimentos, sobre eventos dentro do sistema. Dentro desse histórico estavam aí descobertas senhas de nada mais, nada menos que 330 milhões de usuários do Twitter, né? Embora o Twitter tenha corrigido essa situação rapidamente, né? Isso não chegou a ter implicações sérias, não chegou a ter problemas, tá? Mas foi um grande vazamento de dados, né? Alguns exemplos aqui, ó. Tá, pessoal, eu coloquei aqui esses exemplos não baseados especificamente nos mais recentes, mas os que tiveram grande impacto. Você vê que esse aí é de 2013, já tem um tempinho, né? Mas eu quis selecionar pelo impacto, tá? Então, no caso da Adobe Systems, você conhece, né? Do Adobe leitor de PDF, né? O Adobe Reader, né? Tá? Photoshop, não é isso? Programas famosos da Adobe. Ok? Essa falha aí, em outubro de 2013, teve um impacto de 153 milhões de registros de usuários. Tá? Hackers, olha aqui o pessoal usando o termo hackers de forma generalizada, né? Não tem jeito, né? Notícia de imprensa, o pessoal vai usar generalizado, mas tudo bem, você já está por dentro, né? Você já consegue saber que as pessoas usam isso aí no popular. Os hackers haviam roubado quase 3 milhões de registros criptografados de cartões de crédito de clientes, além de dados de login, o número indeterminado de contas de usuário, um vazamento grande também aí, né? E aí registros criptografados de cartões de crédito de clientes. Coisa séria, né? Olha esse outro aí, o Canva. Você gosta do Canva? Eu adoro o Canva. Uso muito o Canva. Em 2019, 137 milhões de contas de usuários. Nomes de usuários, né? Nome completo, nome do usuário, cidade de residência, esses dados aí de 137 milhões de usuários, ok? Aí o Canva disse que eles conseguiram apenas visualizar, mas não roubaram. Quem é que vai garantir isso, né? Quem é que vai garantir que eles não copiaram isso, não é? Muito bem. Arquivos com cartão de crédito parcial, dados de pagamento. eBay, famoso, né? Site de compras, tal. 2014, ó, impacto 145 milhões de usuários, ok? Nomes, endereços, datas de nascimento e senhas criptografadas. Nesse caso aí, olha aqui, pessoal, o fator usuário. Olha o fator usuário aqui, ó, né? O fator pessoa, ok? Olha aqui, ó. Os hackers usaram as credenciais de 3 funcionários corporativos para acessar a rede. Isso aqui facilitou demais o acesso deles, né? Tiveram acesso completo por 229 dias. Muito tempo, né? Comprometeram aí o banco de dados do usuário. Olha o fator aí, ó. Como a gente disse aquele exemplo. Tá? Anota aí, olha o fator. Sistema de pagamento da Heartland é lá nos Estados Unidos. Aqui não é conhecida, mas lá nos Estados Unidos, né? É uma grande empresa de transações de cartão, certo? Como a PayPal, mais conhecida aqui no Brasil, né? Ok? Lá é muito conhecida nos Estados Unidos. E olha aí, 134 milhões de cartões de crédito expostos. Processava 100 milhões de transações de cartão de pagamento por mês para 175 mil comerciantes, pequenos e médios varejistas, principalmente. Olha só aí, pessoal. Ok? A violação só foi descoberta em janeiro de 2009. A Visa e a Mastercard notificaram a Heartland que as transações suspeitas, né, haviam transações suspeitas nessas contas processadas. Ok? Daí, ó, teve um prejuízo enorme para, olha, não pôde mais processar pagamentos dos fornecedores de cartão de crédito até maio de 2009. Olha que prejuízo que impacto grande para essa empresa, né? A mina de ouro dela era essas transações e agora ela estava impedida de processar transações de cartão de crédito, pagamentos dos principais fornecedores de cartão de crédito, inclusive, certamente, a Visa e o Mastercard. Ok? LinkedIn, a rede social de profissionais, você conhece?
vai conhecer em breve, né? Você está já se tornando um profissional de informática, vai conhecer em breve, logo mais você será um profissional de informática, já pode ir se cadastrando nessa rede aí, quando você for fazer estágio, né? É uma rede de networking, né? Relacionamento profissional, importante. Olha, eu lembro dessa daí, viu, gente? Foram duas ocasiões, 2012 e 2016. 6,5 milhões de senhas foram roubadas e postadas em um fórum de hackers russos, certo? E ele estava vendendo esses dados no MySpace. O MySpace é semelhante ao Facebook lá nos Estados Unidos, mas tem um alcance maior do que o Facebook tem aqui no Brasil, por exemplo, né? Então tá aí, ó, oferecendo o endereço de e-mail e senhas, ó, de 165 milhões de usuários do LinkedIn por apenas 5 bitcoins, cerca de $2.000 na época. Olha só, baratinho, pessoal. Aí quem vai querer comprar, né, cadastros e senhas de usuários por 5 bitcoins, promoção do dia. Ah, nada, isso é coisa muito séria, né? Eu lembro que a LinkedIn mandou mensagem para todos os usuários para que imediatamente mudassem suas senhas, né? Foi sério, eu lembro desse episódio aí, pessoal. Eu vivi isso aí. Vamos falar então agora, pessoal, um pouquinho sobre as funções dos profissionais de segurança da informação. Olha aí, né? Funções dos profissionais que trabalham na segurança da informação. Fazer cumprir a política de segurança da informação da empresa, né? O profissional de segurança da informação, ele tem que dar o exemplo, não é? Cumprir e fazer cumprir a política de segurança. O que é política de segurança, pessoal? São regras que favorecem a segurança da informação. Por exemplo, restrições de determinados tipos de sites no trabalho, não é? Sites duvidosos, de reputação duvidosa no trabalho, ok? Isso faz parte da regra de política de segurança da informação da empresa. E os profissionais de segurança da informação precisam ser os primeiros a cumprir isso aí, ok? Identificar e determinar o plano estratégico da segurança das informações, né? Eles muitas vezes são responsáveis até por projetar, por planejar, criar esse plano estratégico de segurança, né? O que será implementado para aumentar a segurança da informação nos próximos meses, anos, é isso? Então, faz parte dessa equipe aí, do trabalho dessa equipe. Definir regras e normas de conduta que protejam as informações, isso aí tem a ver com a política de segurança da empresa, né? Ok? Analisar e identificar locais que coloquem em risco as informações. E isso, pessoal, vai desde o local de acesso a servidores da empresa, por exemplo, servidores de rede, não é? Precisam ser salas seguras, com acesso restrito, ok? Monitorar os processos de segurança das informações em todas as áreas da organização, ou seja, muitas vezes esses profissionais precisam, junto com os profissionais de análise de rede, administradores de rede, monitorar o uso dos equipamentos, dos softwares, de todos os recursos da empresa, acompanhar o uso, né? De repente, percebe-se que há um fluxo de dados anormal na rede e acende uma luz amarela, né? Depois até vermelha, tá? Ok? Ou usuário acessando o sistema num horário incomum, não é? Pode ser também. Depende do nível de vigilância. Implementar uma política de segurança global com normas e diretrizes para garantir a segurança das informações. Ou seja, quando se cria uma política de segurança, ela tem que ser aplicada a toda a organização, não importa o tamanho dela. Se é uma multinacional, se é um órgão governamental que está presente em todos os estados, não importa. Se é uma empresa com filiais em todo o mundo, o alcance tem que ser global. As mesmas normas de segurança, principalmente hoje em dia, né? Com computação em nuvem e tudo mais. Tem que ser global. Ok? Tem que ser para todos. Então, vamos lá. Acompanhar todas as implementações de arquitetura e sistema da empresa para verificar se as regras pré-estabelecidas de segurança estão sendo cumpridas. Ou seja, sempre que há uma modificação, pessoal, de hardware ou de software, a equipe de segurança
ou o responsável pela área de segurança da empresa, ele precisa ser informado, ele tem que estar por dentro das mudanças da estrutura, né, da empresa, porque ele tem que verificar se as regras estão cumpridas, sendo cumpridas com esses novos equipamentos, esses novos softwares, né, essa nova estrutura de rede, por exemplo. Informar aos responsáveis de outras áreas a necessidade de novas normas de segurança de informação, principalmente gestão, direção, tá? Ele precisa informar a direção sobre necessidades para aumentar a segurança, coisas que precisam ser modificadas para aumentar ou implementadas, instaladas para aumentar a segurança. Ele é um consultor de segurança da empresa. Então ele tem o dever de alertar a direção, sua chefia imediata, não é? A gestão da empresa de que novos investimentos, novos equipamentos, novos tipos de software, ou seja, atualizações na segurança são necessárias. E normas também, ele sabe criar novas normas se for o caso. Ok? Acompanhar os riscos novos ou conhecidos de origem interna ou externa. Então o que é acompanhar esses riscos? Ok? Bom, a empresa passa a utilizar um sistema que não usava antes, ou um tipo de infraestrutura de rede que não usava antes, certo? Isso pode trazer novos riscos. Então o profissional tem que acompanhar. Por que ele fala origem interna e origem externa? Porque essas mudanças podem ser dentro, na intranet da rede, da organização, ou pode ser em parceiros da organização, ou mudanças no acesso externo, pessoas que acessam de fora da rede interna da empresa, além da extranet da empresa. Tá? Observar todo o processo de auditoria de segurança realizada por organizações externas. Ok? A auditoria de segurança é quando já se detecta possíveis falhas ou coisas já aconteceram, ou há indícios de que violações aconteceram, então aí entra o processo de auditoria. Ou quando você quer fazer uma auditoria para testar o nível de segurança, descobrir possíveis falhas, por exemplo, né? Aí entram até os testes de invasão, chamados pen tests, né? A gente vai falar sobre isso, pen tests, testes de penetração da rede, para analisar o nível de segurança, por exemplo. A auditoria pode servir para isso também, para investigar fatos ou suspeitas, e também pode servir para testar, descobrir, né, falhas. Ok? Tudo certinho até aí? Então, pessoal, vocês vão agora, ao final da minha apresentação, pegar lá o exercício de vocês, que já está disponível, tá? Com as anotações que você fez, revendo essa aula, você vai responder as questões da forma mais completa que você puder. Ok? Se houverem dúvidas, podem entrar em contato comigo através do nosso grupo, tá certo? Então, um abraço a todos, bons estudos, pessoal. Até o nosso próximo encontro, tá certo? Ok? Tchau, até a próxima!